Gostaria de agradecer a minha esposa, sempre esteve junto comigo nesses 2 anos, Deus tem nos abençoado. Ela que me encorajou a estar junto aqui por esses 2 anos, Teve um momento que eu quis desistir, mas Deus, Ele é fiel, e chegou o momento, Chegou, nós estamos finalizando, e a palavra que eu tenho, que Deus tocou no meu coração, e eu estava olhando o grupo, deram vários temas, mas o Senhor falou para mim: no lugar de morte, vida me ofertou. No lugar de morte, vida me ofertou. E a palavra se encontra no livro de João, capítulo 8, do versículo 3. Vamos ler do 3 ao versículo 12, amém? Vamos estar lendo com o tempo bastante corrido, E a palavra do Senhor no versículo 3 diz: alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério, e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuavam a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nessa mulher. Depois se abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, e começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu a mulher. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Versículo 12. De novo Jesus começou a falar com ele e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida eterna. Amém? Gostaria de orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és maravilhoso. Me usa na Tua palavra, Senhor, porque não sou eu, mas sim o Senhor falando através de mim, declarando, Senhor, que no lugar de morte, o Senhor trouxe vida para nós. Eu Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa passagem, igreja, ilustra a compaixão e o perdão de Jesus, assim como a sua sabedoria ao confrontar a hipocrisia dos líderes religiosos. Ele não apenas perdoa aquela mulher, mas também encoraja a viver uma vida livre de pecado. Não apenas perdoa ela, mas se você ler no versículo 11, fala que não peques mais. Então é a vida livre do pecado. Para a mulher tudo tinha acabado, porque ela já tinha sido condenada pelos mestres da lei e os fariseus. Mas existia um homem naquele lugar, e esse homem, ele está aqui, é o dono da vida. Aquele homem, ele estava naquele lugar, aleluia. Ele trouxe esperança de vida para aquela mulher. Hoje ele traz esperança de vida para você. Ele traz esperança de vida a muitas pessoas, igreja. Eu trabalho no atacadão, eu vejo alguns irmãos lá fazendo compra. Geralmente eu vejo a irmã, cadê a irmã que sempre eu vejo lá? Eu vi ela agora há pouco. E muitos nos condenam e dizendo: tu não é cristão, tu não é cristão. Quantas vezes você já passou por isso? As pessoas lhe condenando pelo pecado, pelas falhas. Mas eu quero que você entenda que você tem um Deus que
é o dono da vida. Que você tem, Jesus, Ele deu vida àquela mulher. Para muitos ali, ela seria condenada, ela já estava condenada. Se você parar para pensar, ela disse, eu vou morrer. Mas igreja, não foi morte só carnal. Ela ia ter morte espiritual também, que ela não servia ao Senhor. Mas a partir do momento que ela teve um encontro verdadeiro com Deus, o que foi que aconteceu? Ela começou a caminhar com Jesus. Quantos aqui estão caminhando com Jesus? Aleluia! A palavra do Senhor diz que em João capítulo 5, versículo 24, em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E o Senhor pergunta para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Cadê que te disse para você, olha, você não é cristão? Aqueles que te condenam para você servir um Deus todo poderoso, um Deus fiel, um Deus justo. Aleluia. Aleluia. Primeiro ponto, igreja, vou correr aqui. Compaixão e misericórdia. Assim como Jesus demonstrou compaixão e misericórdia para a mulher pecadora, somos chamados a mostrar o mesmo tipo de compaixão e misericórdia para com os outros. Isso significa não julgar rapidamente ou condenar os outros, pois os seus pecados, ou condenar os outros por seus pecados, mas mostrar empatia em oferecer graça. Não condenar as pessoas pelo seu pecado, mas oferecer graça. Empatia. Segundo ponto, perdão e recomeço. Aleluia. O perdão que Jesus ofereceu à mulher adúltera representa a oportunidade de recomeçar e mudar de vida. Se aquela mulher, se o povo não levasse ela para Jesus, aquela mulher ia mudar de vida, igreja? Não. Ela ia ser morta. Mas ele disse, é agora que eu vou pegar Jesus. Mas ele não sabia que ali existia vida. Ali era o dono da vida que estava naquele lugar. Ele estava ali. Ele disse, vamos levar. Agora acabou para a mulher e acabou para Jesus. Porque ele vai acima da lei de Moisés. Mas o nosso Deus, ele é sábio. Jesus, ele é sábio. Ele é muito sábio. A palavra do Senhor nos fala em Mateus 24, 35: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passarão. Porque a palavra do Senhor é palavra de vida, igreja. Não é a palavra de morte, é de vida. Ele quer trazer vida para você essa noite. Aí você disse, acabou o rema, já acabou tudo. Não, você tem que continuar. O propósito de Deus, aprender mais a palavra, é falar mais de Deus, da palavra. Por que você está num centro de treinamento? Para você aprender a palavra e não guardar. É levar a mensagem de Deus. É levar a vida para as pessoas que estão caídas. Porque aquela mulher estava caída. Jesus trouxe vida para aquela mulher. Aleluia. Aleluia. Vida livre do pecado. Foi o que o Senhor trouxe para aquela mulher. Vida livre do pecado. Aleluia. A palavra do Senhor. Aleluia. O comando final de Jesus à mulher: vai-te e não peques mais. Nos lembra que o perdão de Deus não é licença para continuar no pecado, mas um chamado para viver uma vida de retidão e santidade. Seja santo, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor nos convida para viver uma vida de santidade, igreja. Não viver no pecado. O Senhor não chegou para aquela mulher, vai
começa a pecar de novo. Não, o Senhor repreendeu ela. Cadê aqueles que te acusaram? Tem ninguém? Então vai, eu não te acuso, mas não peques mais, porque o que eu tenho preparado para você é melhor. E o Senhor fala para você, igreja, o que Ele tem preparado para você é melhor. É melhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala, João 3,16. Todo mundo já conhece esse versículo, mas eu vou citar para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E o que o nosso Deus tem preparado para você, igreja? Vida eterna. É que Ele tem preparado vida, não morte. No lugar de morte, Ele tem preparado vida para você. Mas para isso nós temos que confiar na palavra, crer na palavra, confiar, andar na palavra, porque é ela que nos liberta, é ela que nos santifica. Temos que viver na palavra. Aleluia. A fé em Deus, em seu plano de salvação, através de Jesus Cristo, é o caminho para a vida eterna. Crer em Deus significa confiar completamente em sua obra redentora, em Cristo, e é reconhecer que Jesus é Filho de Deus, enviado para nos salvar do pecado e da morte. Igreja, Deus ele enviou seu único filho. Quem é pai entende aqui, entregar um filho. Você acha que quando Deus falou com Abraão, vai lá, leva o seu filho. Sabe que Abraão questionou para Deus? O meu único filho? Aquele da promessa? Porque não é fácil entregar, mas o nosso Deus entregou para que nós viemos ter vida eterna. Você crê nessa palavra? Que Ele entregou o seu único filho para que nós viemos ter vida eterna. Vida eterna. Aleluia. O sacrifício de Cristo que transforma a condenação em salvação. É um convite à reflexão sobre a magnitude do amor de Deus e a decisão de aceitar essa oferta de vida eterna. A palavra do Senhor em João 11, versículo 25 e 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Aleluia. Glória a Deus. E todo aquele que vive em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Crê tu nisto que tu não morrerá? Porque a palavra do Senhor diz que eu irei ao Pai preparar morada de vida eterna. Ele irá ao Pai preparar morada de vida eterna. Então nós temos que crer nessa palavra. Temos que confiar nessa palavra. É ela que nos liberta, é ela que nos sara. E eu meditando na palavra, pedindo ao Senhor, e o Senhor falou para mim: eu tenho preparado algo melhor para você. Igreja, quando nós começamos no Rema, só para finalizar, nós pegávamos, vinha para cá, era na outra igreja, nós ia de ônibus, pegava 2 ônibus, saía de 10 horas, chegava em casa umas 11h30, mas nós não desistimos. E chegou uma palavra para a Grace, aqui, eu estou até com a prova, ela pegou uma chave de um carro e disse: olha, Deus está te dando um carro, para que você venha concluir o Rema. Digo, amém. Eu fiquei meio assim, como assim? Né? Os irmãos falaram, tem que ter fé, né? E eu abracei com a minha esposa. E na mesma semana, Deus nos deu um carro, e nós estamos aqui finalizando o Rema, porque Deus ele é fiel, amém? Para concluir, igreja, portanto, aplicar essa palavra em nossas vidas significa buscar a compaixão e oferecer o perdão,
e buscar uma vida transformada em obediência ao ensinamento de Jesus. Amém? Então, da morte, vida o Senhor nos dá. Amém? No lugar de morte, vida Ele me ofertou. Amém? E eu agradeço a Deus a rica oportunidade.